Olá, ouvintes da Pérola FM, Novas Canções, Del Nogueira por aqui, com o programa Palavra e Vida. E a palavra de hoje, deste sábado, dia 19 de outubro, é do Evangelho de São Lucas, no capítulo 12, versos de 8 a 12. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem, será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo, não será perdoado. Quando vocês conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiqueis preocupados como ou com o que vos defendereis, ou com o que direis, pois nessa hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. A palavra de hoje nos fala sobre um pecado que não tem perdão. Pecar contra Jesus, o Filho, tem perdão, mas pecar contra o Espírito Santo não tem perdão. Foi isso que Jesus disse. Mas como entender isso? Jesus nos salvou por sua morte e ressurreição, mas a sua salvação nos chega por meio do Espírito Santo. No batismo, Ele, o Espírito Santo, nos comunica o dom da filiação divina. Somos filhos porque estamos habitados pelo Espírito Santo, que é Deus em nós. O Espírito Santo é Deus presente em nós. Mas o Espírito Santo não é o Pai e nem o Filho. O Espírito Santo é uma terceira pessoa com a sua própria missão. E é o Espírito Santo que atua em nós, nos permitindo estar em comunicação com o Deus Pai. É o Espírito Santo quem atualiza a palavra de Jesus, que nós lemos. E é Ele quem, pela oração de consagração, torna presente o Senhor Jesus no sacramento do pão e do vinho. É o Espírito Santo quem atua nos outros sacramentos também, santificando a nossa vida, nos lavando do pecado no batismo, nos perdoando os pecados na confissão, abençoando o amor conjugal no matrimônio, conferindo alívio e cura aos doentes na unção dos enfermos, consagrando os ministros para o serviço ordenado. Em tudo isso, quem age decisivamente é o Espírito Santo, enviado pelo Pai e pelo Filho Jesus. Nós sempre rezamos ao Pai, por meio do Filho Jesus, no Espírito Santo. Não há oração sem o Espírito Santo. É Ele quem ora em nós, com gemidos inexprimíveis, como São Paulo falou. O Filho, por sua morte e ressurreição, nos reconciliou com Deus, nos pôs na comunhão com o Pai. Nossa comunhão com o Pai é por meio do Filho, no Espírito Santo. Então, pecar contra o Espírito Santo é fechar a nossa comunicação com o Pai.
Pecar contra o Espírito Santo é apagar em nós o fogo do Espírito. Pecar contra o Espírito Santo é extinguir a relação de filhos com o Pai. Não somos filhos se não tivermos em nós o Espírito do Pai e do Filho. Sem o Espírito, não entendemos Jesus e não podemos ser seus discípulos. Então, Jesus nos mandou em missão, mas sem o Espírito Santo, nós não a compreendemos, nem temos condições de realizar essa missão que Jesus nos enviou. O Espírito Santo é quem nos anima na missão. E a missão é a evangelização do mundo. Mas eu posso dizer para você que é o Espírito Santo também quem nos anima no dia a dia da nossa vida. Sem o Espírito Santo em nós, não conseguimos realizar nada. No início do pontificado do Papa Francisco, ele escreveu a exortação apostólica Evangelii Gaudium, sobre o anúncio do Evangelho no mundo atual. E este documento é como o programa do seu pontificado. Nesse documento se lê assim: é o Espírito Santo enviado pelo Pai e o Filho que transforma os nossos corações e nos torna capazes de entrar na comunhão perfeita da Santíssima Trindade, onde tudo encontra a sua unidade. O Espírito Santo constrói a comunhão e a harmonia do povo de Deus. Ele mesmo é a harmonia, tal como é o vínculo de amor entre o Pai e o Filho. É Ele que suscita uma abundante e diversificada riqueza de dons e, ao mesmo tempo, constrói uma unidade que nunca é uniformidade, mas multiforme harmonia que atrai. A evangelização reconhece com alegria estas múltiplas riquezas que o Espírito gera na Igreja. Então, como discípulos de Jesus, precisamos cultivar a docilidade ao Espírito Santo. Precisamos aprender a nos abrir à ação do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus conosco. É o divino amigo em nós. É Deus que se faz presente em cada um de nós, através do Espírito Santo, que nos move interiormente para fazer o bem, para falar a verdade, para praticar a justiça e para amar. E nós não podemos nos fechar a isso. Mas, no uso da liberdade que o Senhor Deus nos deu e respeita, nós podemos bloquear essa ação estimuladora do Santo Espírito. E é exatamente esse bloqueio da ação do Espírito Santo em nós que é esse pecado sem perdão. Como escreveu o apóstolo Paulo, podemos extinguir o Espírito Santo em nós. E apagando essa luz, nós ficamos à mercê dos nossos instintos e da influência do mal que nos rodeia.
ficamos na escuridão. Então, que nós possamos nos abrir cada vez mais à ação do Espírito Santo, deixando o Espírito de Deus agir em nós.